Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário. Estou aqui mais uma vez para falar de Byung-Chul Han, o meu filósofo contemporâneo favorito. E eu quero agora então dar destaque ao seguinte tema: é possível sentir o aroma do silêncio? O silêncio tem cheiro? E qual seria o cheiro do silêncio? Nós vamos já conversar sobre isso, mas eu quero começar então lembrando que Byung-Chul Han é um filósofo asiático, teuto-coreano, nascido na Coreia em 1959, mas que desde os 22 vive na Alemanha, escreve em alemão, filosofa em alemão. E ele é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo, ou seja, ele coloca o seu foco sobre questões da atualidade, e escreve textos majoritariamente curtos, pontuais, sobre questões específicas. E neste caso agora nós estamos falando de um livro publicado por ele em 2018 na Alemanha, mas traduzido em 2021 e publicado em 2021 no Brasil, que se chama Louvor à Terra, cujo subtítulo é Uma Viagem ao Jardim. E eu vou então dar destaque a alguns aspectos em um capítulo que tem aqui como título o nome de algumas flores, de algumas plantas, algumas delas quase impronunciáveis. Ele diz assim: mesmo se fosse cego e surdo, todavia, perceber imediatamente, cedo, em uma manhã de inverno, que nevou muito, eu poderia perceber. Então vamos lá. O que ele está dizendo? Mesmo que eu fosse cego, que eu fosse surdo, eu poderia perceber imediatamente, cedo em uma manhã de inverno, que nevou muito. Por quê? Que tempo é esse? É o tempo cronológico ou é o tempo no sentido que a gente utiliza de mudança climática? Me parece que nesse caso aqui ele está falando de sentir o cheiro do tempo no sentido de cheiro do clima, porque ele está dizendo que é possível saber que nevou não porque ele olhou para fora e percebeu o branco da neve cobrindo a paisagem, mesmo que ele não tivesse ouvido a tempestade caindo, que transforma a chuva em neve, ele saberia que nevou por causa do cheiro. Que cheiro é esse? É um cheiro sui generis, é um cheiro próprio. E diz ele ainda: o cheiro da neve é tão sutil, tão discreto como o aroma do tempo, quanto o aroma da manhã, que desperta, de modo que apenas poucos conseguem notá-lo. E agora parece que ele está brincando, Ele não está mais falando de tempo como clima, tá frio, tá calor, tá chovendo, tá sol, mas tempo como temporalidade, como cronologia, como cronos, Ele está dizendo que o tempo tem uma sutileza, assim como a neve, o cheiro da neve é um cheiro discreto, e essa é uma experiência da qual nós estamos praticamente distantes, uma experiência que a gente não tem. A única experiência que eu tenho com neve foi uma vez que viajei para a Europa e nevou por 3, 4 dias. E eu confesso para vocês que na época não estava preocupado, não estava com a atenção voltada para tentar sentir o cheiro da neve. Talvez, se tivesse lido antes disso o livro do Byung-Chul Han, talvez tivesse me preocupado em sentir o cheiro da neve. Mas isso pouco importa. O que ele está dizendo é que o cheiro da neve é discreto. E o cheiro do tempo também é discreto. Qual é o cheiro do tempo? Quer dizer, ele está falando dos sentidos captarem algo. É possível experimentar o tempo não a partir da razão, não a partir da função consciente, mas experimentar o tempo a partir da função inconsciente? Me parece que ele está dizendo que é. E como é que a gente experimenta o tempo a partir da função inconsciente? É estar atento às sutilezas do tempo. Quais seriam as sutilezas do tempo? Por exemplo, o aroma
da manhã que desperta. Aroma, o cheiro do tempo da manhã que desperta é possível. Por exemplo, se você levantar cedo, sair para caminhar muito cedo, amanhã tem um cheiro de frescor, ou pode ter outro cheiro dependendo do lugar onde você está, né? Se você estiver numa fazenda, estiver numa área verde extensa, certamente você vai sentir outros aromas, né? Eu moro muito perto de um lago aqui, né? Mas raramente vou caminhar de manhã, eu vou sempre caminhar no fim da tarde, o horário que eu mais gosto de caminhar, é quando eu estou mais desperto e tal, e aí eu tenho mais energia para poder fazer isso. Mas já acordei cedo, já andei na rua cedo, existe um frescor da manhã, mas eu acho que não é disso que ele está falando. Ele está falando de aroma no sentido figurado. O frescor da manhã que desperta não é o frescor, talvez, literal, que a gente experimenta quando vai para a rua logo cedo e sente esse frescor. Mas eu acho que ele está falando do sentimento de esperança que vem sobre nós a cada manhã, quer dizer, a cada novo dia que nasce, as nossas esperanças se renovam, no sentido de que, bom, está começando um novo dia, e uma vez que começa um novo dia, nós podemos ter uma boa experiência nesse dia, aquilo que não foi tão agradável assim no dia anterior, talvez seja esquecido, ou talvez seja superado, e talvez as novidades do dia de hoje façam com que a gente possa ter uma experiência mais positiva. Eu acho que esse é o aroma da manhã, é o aroma de toda a manhã, né? Mas ele está dizendo que isso é uma coisa que poucas pessoas conseguem notar, né? Por que ele está dizendo isso? Provavelmente porque poucas pessoas estão preocupadas com as sutilezas, né? A gente está preocupado com as grandes questões, com os grandes problemas, mas ele está dizendo que as questões mais interessantes são exatamente as questões sutis, as questões que passam despercebidas para a maior parte das pessoas. E me parece que a própria experiência de plantar um jardim é uma experiência dessa natureza, né? As pessoas se esqueceram dos jardins, né? Eu me lembro, uma vez, estar passando com pressa na rua, e eu queria ter parado para ver um ipê branco, florido, que é uma coisa que eu gosto demais. E eu estava com pressa e falei, não, amanhã ou depois eu volto aqui para ver esse ipê. E eu me lembro de ter voltado 4 ou 5 dias depois e não tinha mais flor nenhuma no ipê, né? Quer dizer, ou você presta atenção nessas coisas que passam despercebidas a maior parte das pessoas, ou você vai perder a oportunidade. Se você não estiver atento, se não for naquele momento, se o foco não estiver direcionado para essas coisas que de fato são importantes, você perde a oportunidade. E ele diz ainda, o acônito de inverno tem visivelmente repulsa pelo verão. Meu conhecimento de botânica é limitado, né? Eu não tenho nenhuma ideia que planta é essa. Mas você pode aí checar, né, no Google. Sinto-me próximo dele, também prefiro o frio ao calor. Se fosse uma flor, quereria florescer em meio ao inverno. Isso aqui é um trecho recheado de simbolismo. Primeiro, é muito interessante porque ele está dizendo que nós podemos projetar sentimentos sobre a natureza, né? E se você projeta sentimentos sobre a natureza, você está conseguindo dar expressão ao seu inconsciente, né? Que os sentimentos fluem do inconsciente, né? E se você projeta os sentimentos sobre a natureza, você está tendo a oportunidade de experimentar os seus sentimentos e está tomando consciência dos seus sentimentos e está parando para prestar atenção nos seus sentimentos, o que é muito importante. Segundo o que ele está dizendo, que existe algo interessante na natureza, que a natureza oferece um espetáculo e que a gente normalmente não presta atenção a isso, em função, pelo contexto todo da filosofia do Byung-Chul Han, a gente pode concluir que é em função da correria e em função da exigência que é colocada sobre nós de sermos pessoas de desempenho, pessoas de sucesso, pessoas que trabalham bastante, pessoas
que correm bastante. E ele está dizendo, ó, as coisas importantes são as coisas, são os momentos em que nós não estamos correndo, são os momentos em que nós nos entregamos ao ócio, são os momentos em que nós prestamos atenção em nós, prestamos atenção na natureza, prestamos atenção nas pessoas, e isso é o que de fato vale a pena, e não a utilidade do desempenho, a utilidade, o utilitarismo das sociedades capitalistas. E ele está também projetando preferência sobre a natureza, né? Diz, eu prefiro o frio ao calor, né? Eu também, mas eu não gosto dos extremos, né? Eu gosto do calor quando ele não é extremo e gosto do frio quando ele não é extremo. Se eu tivesse que escolher entre o frio e o calor, eu preferiria o frio, contanto que não seja um frio extremo. Mas se eu tivesse que escolher entre o frio extremo e o calor extremo, preferiria o frio extremo ao calor extremo, né? Acho mais gostoso o frio para dormir, eu gosto mais da alimentação, da cultura que envolve o frio, as roupas que a gente usa no inverno, as comidas que a gente ingere no inverno, né? O verão é bom para algumas coisas, para pegar piscina, para se divertir, mas, enfim, é uma coisa totalmente subjetiva que ele está dizendo aqui, né? Se eu fosse uma flor, quereria florescer no meio do inverno. O que ele quer dizer com isso? Me parece que aqui tem um simbolismo, né? O que é uma flor que floresce no inverno? Ele está falando de experiência? Ele está falando de esperança? Parece que sim, né? Porque a gente sabe que a vegetação fica retraída no inverno, né? Ela se recolhe. Muitas flores e até muitas plantas, elas ficam sem expressão no inverno, né? Há muitas árvores que ficam completamente secas no inverno. O que significa uma flor nascendo no inverno? Estou falando de um inverno muito mais rigoroso do que o nosso. É um sinal de esperança, é um sinal de vida, é um sinal de vitalidade no momento em que a vitalidade está retraída. Então isso é muito interessante. E depois ele fala da experiência do silêncio, né, num outro trecho. Eu plantei no jardim muitas mandrágoras, mas elas não prosperaram e morreram todas. Claramente o meu jardim ama o silêncio. Interessante isso, né? Agora, ele que havia associado o florescimento no inverno, talvez à esperança, ele agora está também falando desse momento em que o jardim não floresce, ou em que o jardim sequer oferece folhas, né? Oferece vitalidade. Ele está chamando isso de silêncio. Ele está dizendo que o jardim ama o silêncio. E certamente aqui ele está de novo projetando sentimentos sobre a natureza, né? Eu entendo aqui que Byung-Chul Han ama o silêncio. E me parece que as pessoas que amam o silêncio procuram a natureza. A natureza, ela pode ser extremamente barulhenta, né? Se você estiver, por exemplo, no meio de uma mata fechada, há muitos sons na mata fechada, de insetos, por exemplo, muitos sons de aves, né? Então, não sei se a natureza pode ser barulhenta. Talvez um jardim no meio da cidade, talvez ele seja silencioso. Mas eu acho que ele não está falando desse silêncio no sentido de falta de ruído, que normalmente os insetos, as aves e até as espécies animais de uma mata fechada podem oferecer. Eu acho que ele está falando do silêncio mesmo, no sentido de que há uma retração desse jardim no inverno, né? Então, eu, por exemplo, quando a gente vai um pouco antes, né, quando está terminando o inverno, eu adubo as plantas para quando terminar o inverno elas virem com força. Por quê? Porque no inverno elas poupam energia, elas estão em stand-by. Mas após o inverno elas precisam de energia, porque aí a luz, o calor, tudo isso começa lentamente a ir aparecendo e ela também, as plantas vão se projetando, né? Sejam as folhagens, sejam as plantas que dão flores, né? Então talvez ele esteja falando a esse silêncio de inverno, a esse silêncio, né, que a natureza cultiva durante esse tempo frio.
né? Poupando energias para poder usar essas energias quando o inverno estiver terminando, né? Acho muito legal todas essas expressões do Byung-Chul Han, né? Achei bastante divertido e é um exercício legal ler e procurar interpretar de forma totalmente espontânea, que é o que eu tenho tentado fazer. Uma vez que eu entendi que esse texto é um texto construído intuitivamente a partir de uma experiência de plantar o jardim, eu estou tentando ler esse texto também a partir da minha experiência, né? E eu tenho falado aquelas coisas que aparecem espontaneamente. Eu acho que essa é a única possibilidade de interpretar aquilo que está nesses textos. Texto construído com base na intuição deveria ser interpretado com base na intuição. Aí você vai me dizer se eu consegui fazer isso ou não, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.